Bom, então, hoje nós estamos com a ilustre presença do geólogo Geraldo Lino, né, que acabou de escrever um livro A Farsa do Aquecimento Global, um dos 3 livros que saíram em sequência. Conseguimos trazer 2 dos escritores para o nosso curso. O curso é da pós-graduação, mas é aberto aos alunos da graduação e a externo, uma pessoa de fora, temos visitantes aqui da geografia também, né? Professor Geraldo, a aula é toda sua, divirta-se. Muito obrigado. Bom, primeiro eu quero agradecer ao Ricardo aqui a oportunidade, não é todo dia que um crítico dessa histeria sobre aquecimento global tem a oportunidade de estar num ambiente em que ele não é antecipadamente execrado, taxado de maluco, de estar a soldo, lacaio das empresas de petróleo. Aliás, eu nem gostaria de ser financiado pela ExxonMobil, mas até hoje não procuraram, nem para comprar meu livro. Mas nas últimas semanas eu tive tido uma experiência interessante. Há 2 semanas atrás eu tive com o professor Sugui, que esteve aqui há uns 20 dias atrás. Ele foi lançar o livro lá no Rio, no Museu Nacional. Eu disse para ele que estava me sentindo no Nirvana. E geralmente eu estou no ambiente do contra, né? E ele, se vocês viram aqui, ele é totalmente crítico em relação a esse catastrofismo infundado e inconsequente. Antes de entrar no nosso tema aqui, eu vou falar rapidamente aqui como é que um geólogo, no meu caso, que não fez carreira acadêmica, veio parar desembarcar nessa discussão. Eu sou formado em Geologia pela UFRJ, em 1977, muitos de vocês nem eram nascidos ainda. Fiz pós-graduação em Geologia e Engenharia, mas não cheguei, fiz os créditos, mas não cheguei, voltei a trabalhar, não consegui, não fechei a dissertação. Mas eu fui um dos pioneiros, eu trabalhei em todas essas equipes de avaliação de impactos ambientais, no final da década de 80, quando começou a se exigir estudo de impacto ambiental a projeto de infraestrutura. Eu trabalhei numa empresa de consultoria lá no Rio, chamada Engenharia, não existe mais, que montou uma equipe que era, na época, a maior equipe de estudos ambientais do Brasil. Nenhuma universidade tinha uma equipe como a nossa. Chegamos a ter 85 profissionais de nível superior numa mesma equipe, trabalhando com estudos de impactos ambientais. E já naquela época eu era um chato contra o alarmismo ambientalista. Sou geólogo de formação, os geólogos têm uma visão, em certa medida os geógrafos também, têm uma visão mais abrangente da dinâmica planetária, então a gente é um pouco mais difícil, nós somos um pouco mais difíceis de nos impressionar com esse catastrofismo. Depois a empresa fechou, alguns anos depois, eu ainda trabalhei um pouco como consultor de meio ambiente, mas eu confesso a vocês que eu enchi o saco logo, porque as discussões continuam sendo intermináveis, porque muita gente entrava era uma coisa nova, e muita gente entrava nessas discussões, fazia parte dessas equipes, principalmente o pessoal da área de biologia, das ciências humanas, com mentalidade de ongueiro, de ambientalista. Então, os projetos eram sempre inviáveis. Na época, a moda era fazer matriz de impacto de projeto, então a nota final era sempre negativa. Pô, é isso, não é assim, nós não estamos aqui para isso. E aí eu cansei logo, e aí eu resolvi entrar para o lado dos ongueiros. Eu e alguns amigos, nós fundamos uma organização chamada Movimento de Solidariedade Ibero-Americano, que é uma ONGzinha tem uma dúzia de gatos pingados aqui no México, que promove a integração física e econômica da América Latina, e nós esbarramos no ambientalismo, nesse radicalismo ambientalista, quando nós começamos a investigar quando percebemos campanhas orientadas de fora contra o projeto de infraestrutura brasileiro, começando pela hidrovia Paraguai-Paraná, que vocês devem conhecer, é um projeto fantástico. O transporte hidroviário é o mais barato e eficiente que existe para transporte de grandes cargas a longa distância. Nós começamos a investigar que campanha era aquela. Capitaneado por uma ONG chamada Coalizão Rios Vivos, que era uma coleção de mais de 100 ONGs do Brasil e do exterior, muito bem financiada por órgãos, agências de desenvolvimento de governos estrangeiros e fundações tipo Rockefeller, Ford, CS, Mott, etc, etc. E nós começamos a investigar esse negócio. E aí a investigação redundou em um estudo prolongado, que se prolonga até hoje,
já redundou em 4 livros. Máfia Verde, nós publicamos em O Ambientalismo se vê sob o Governo Mundial, de 2001. Máfia Verde 2, Ambientalismo, Novo Colonialismo, 2005. Em 2007, publicamos um livro que nós chamamos aqui de Uma Demão de Verde, escrito por uma jornalista canadense chamada Elaine Dewar, que é um livro de 530 páginas, mas é simplesmente a melhor investigação jornalística já feita neste planeta sobre as bastidores do movimento ambientalista. Há 2 anos atrás, publicamos um livro chamado A Hora das Hidrovias, não era especificamente sobre a questão ambiental, mas promovendo o transporte hidroviário. E no final de novembro, este louco aqui autografou um livro chamado A Fraude de Aquecimento Global. Eu trouxe alguns aqui, se alguém se interessar, tem aqui alguns exemplares. Vai ser lançado amanhã na Livraria Cultura a partir de 6h30 da tarde. Esse livro eu procurei juntar, reunir informações que... E que Livraria Cultura? É da Conjunto Nacional, da Vida Paulista. Nesse livro eu procurei exatamente reunir os argumentos que eu venho defendendo durante anos em palestras, em artigos. Nós temos um jornalzinho quinzenal, aliás eu vou distribuir uns exemplares aí para vocês. E resolvi poder consolidar isso no livro. Para nossa satisfação e uma certa surpresa, a primeira edição de 4.000 exemplares esgotou em 3 meses. Sendo que esse livro só tem 2 livrarias, a Cultura e a Galáxia lá do Rio. Ele circulou quase, a primeira edição foi vendida quase toda entre a nossa rede de assinantes. E a segunda edição agora está fazendo um esforço comercial maior. Mas foi assim então que eu vim parar nessa discussão. Mas já estou nessa há mais de 15 anos. Eu sou amigo do professor Molion, desde que ele era consultor dessa empresa onde eu trabalhei, há 20 anos atrás. A nossa amizade, a nossa aproximação veio disso. E quando eu resolvi escrever o livro, eu convidei para ser o prefaciador do livro, tarefa que ele aceitou com grande satisfação, para minha satisfação maior ainda. E depois que o livro saiu, já, por incrível que pareça, os convites para palestras já se multiplicaram. Eu estive em Fortaleza 2 semanas atrás, no Dia Mundial da Água. Já tem outras 3 palestras agendadas no Rio e outra aqui em São Paulo. Pelo próprio título do livro, A Fraude de Aquecimento Global, as pessoas ficam perguntando: quem é esse maluco? Então até por curiosidade, vai conhecer o maluco, mas é isso mesmo, é verdade. Então, uma oportunidade como essa, em que eu chego no lugar de, pelo menos a maioria dos presentes, não vai me rotular de maluco antecipadamente, é uma coisa rara. Então eu agradeço aqui, Ricardo, pela oportunidade. Bom, eu botei o título da minha exposição de Mudança Climática, Aspectos Geológicos e Políticos. Mas eu vou dividir em 3 partes. Primeiro, na primeira parte eu vou discutir algumas questões conceituais que eu tenho enfatizado, que eu acho que tem que ser ressaltadas, que este debate tem que ser reconduzido para o campo da ciência e do bom senso. Já foi sequestrado há muito tempo e já passou dos limites esse sequestro. Então, está na hora de resolver esse negócio. E a oportunidade está aí, diante de nós. Na segunda, eu vou abordar alguns aspectos geológicos dessa discussão e que, na maioria das vezes, liquida a questão. Eu costumo dizer em todas as minhas intervenções, eu desafio qualquer pessoa, leigo ou cientista, a apresentar uma única evidência concreta de que o homem tem alguma coisa a ver com essa mudança de temperatura nos últimos 150 anos. E não é por soberba, não é por isso não, é questão de argumento. E a geologia proporciona esses argumentos. A climatologia proporciona esses argumentos se você não entrar com predisposição ideológica. Por argumento concreto, eu não aceito projeção de modelo matemático, achismo ou chute ideológico. Isso não é argumento, eu quero argumento concreto. E a geologia proporciona alguns desses argumentos. E na última parte, a questão política, aliás, eu peço que ser geólogo, é a minha favorita, porque é onde você pode demonstrar, cabalmente a origem, a natureza dessa discussão. Então, sem mais delongas, vamos aqui às questões. Primeiro, a gente tem que definir a questão, tem que situar o problema. Conhecimento do problema, como a gente escreve nos trabalhos científicos. Essa discussão sobre aquecimento global, ou agora, como estão preferindo chamar, mudança climática, não tem nada a ver com ciência. Isso já saiu da academia há muito tempo, era uma discussão acadêmica há 40 anos atrás,
Já no século XIX era uma discussão acadêmica com o Tyndall, com o Arrhenius, etc, etc. Deixou de ser na década de 70 para cá, 70, 80 para cá. E foi capturado por uma agenda de interesses políticos e econômicos muito restritos, aos quais se depois subiram aí uma série de outros interesses acadêmicos, econômicos, políticos, midiáticos, etc, etc. Bom, esse conjunto, esse conluio de interesses que estabeleceu em torno dessa discussão, ele consolidou nas últimas 2 décadas, principalmente, algo que eu estou chamando de a indústria do aquecimentismo, que virou uma verdadeira indústria. E eu acho que todos vocês conhecem, o Ricardo tem enfatizado isso, os números envolvidos nesse negócio. São centenas de bilhões de dólares entre verba de pesquisa, crédito de carbono, etc, etc. Então, muito dinheiro. Onde tem muito dinheiro, tem muita gente interessada em manter o status quo. Só que, felizmente, como dizia Abraham Lincoln, você pode enganar todos por algum tempo e alguns por todo o tempo, mas não dá para enganar todo mundo por todo o tempo. Então, a força das coisas impõe uma certa realidade. E de novembro para cá, mais especificamente, desde o dia 19 de novembro de 2009, abriu-se o que muita gente não acreditava que fosse acontecer tão cedo, inclusive eu. Uma janela de oportunidade crucial para as forças que defendem a primazia da ciência e do bom senso na discussão, desfecharem um contra-ataque que pode ser efetivo para reconduzir essa discussão ao terreno da ciência, que foi o famoso escândalo Clima-Gate. E seus desdobramentos já viraram IPCC-Gate, já agora já virou Vaca-Gate, virou não sei o que-Gate, o diabo. Não, já tem, agora virou, a coisa virou. Agora não se passa uma semana sem que apareça um novo escândalo. Então a gente lembra até aquela passagem do Macbeth Shakespeare, né? Malcolm e Ross, o Malcolm pergunta, qual foi a mais recente desgraça? E o Ross responde, aquela de 1 hora atrás é tão antiga que apupam quem anuncia. A cada minuto uma nova é gerada. Nós estamos assim em relação ao aquecimentismo. Está vindo abaixo. O edifício de mentiras e falsidades, de meias-verdades, que muitas vezes são piores que a mentira, está desmoronando, pela sua própria inconsistência. Então, esta é a oportunidade que nós temos para contra-atacar. Sim, senhor. Nesse cenário, não justifica o painel brasileiro de mudanças climáticas, né, com sede aqui na Universidade de São Paulo, fundado semana passada, né? Olha só como está a coisa, é um desespero, né? Eu tenho a impressão que eles pegaram o bonde andando, mas pegaram atrasado. Pegaram atrasado. Aliás, gente, por favor, isso aqui não é uma... me interrompa a hora que vocês quiserem. Fique esperando... Não tô aqui num, isso aqui é um bate-papo. É um bate-papo informante, bastante informal. Como já vi que são aqui as aulas do Ricardo e aqui as palestras aqui também. Então me interrompa a qualquer hora.